você estar aqui conosco nessa noite. Que bom você online conosco. Que Deus continue abençoando a sua vida, a sua casa, seu lar, a sua família, em nome de Jesus. Que bom que Deus tem trazido cura, e nós cremos, queridos, na cura do Senhor Jesus. Então receba em nome de Jesus. Nós estamos caminhando nessa série Tudo pelo Reino. A pergunta que eu quero fazer para você nesse momento: a sua vida é para o reino? Sua vida é para o reino? Sim ou não? Amém? Esse amém está meio indeciso, né? Mas vocês vão se decidir. Vão confirmar isso em nome de Jesus. Porque, queridos, se nós queremos que todas as coisas sejam acrescentadas, nós necessitamos de buscar, em primeiro lugar, o reino de Deus. É isso que a palavra de Deus diz em Mateus 6:33. Nós temos lido esse texto todos os domingos. E talvez você tenha o lido na sua casa. Por quê? Porque é isso, se você quer as coisas acrescentadas, você tem que buscar o reino de Deus. A sua vida tem que ser para o reino. A minha vida, a nossa vida tem que ser para o reino de Deus. O reino de Deus, queridos, é a mensagem central do Novo Testamento. O reino de Deus foi o tema principal das pregações de Jesus e dos apóstolos. O reino de Deus tem que ser a mensagem na ponta da nossa língua. O reino de Deus precisa ser uma verdade na nossa vida, no nosso coração, no nosso cotidiano. Mas uma coisa é certa: o que não é o reino de Deus? O que não é o reino de Deus? Passa o slide, filho, por favor. Isso. O reino de Deus não é a minha igreja. O reino de Deus não é a minha denominação. O reino de Deus não é a igreja em toda a terra. Não são todas as denominações. O reino de Deus é bem maior do que isso, queridos. O reino de Deus é maior do que a igreja. O reino de Deus é maior que as denominações. O reino de Deus é maior que a igreja espalhada por toda a terra. Nós precisamos entender isso, porque às vezes nós queremos que o reino de Deus seja isso aqui. E o reino de Deus não se limita a isso aqui. O reino de Deus não se limita a essa instituição religiosa chamada igreja missionária de Carapó. O reino de Deus é muito maior que isso. É onde as pessoas se submetem a Cristo. Quando as pessoas se submetem a Cristo, o reino de Deus está aí. O reino de Deus é a presença do Rei. É a presença do Rei Jesus. Onde está o Rei, aí está o reino. Se não está o Rei, não tem reino. Se o Rei está na sua vida, o reino de Deus é presente na sua vida. Queridos, Strong é um biblista, um estudioso da Bíblia, né? E ele coloca 3 fases do reino. Eu vou só citá-las para nós. Primeira fase é o reino do poder, que fala com respeito ao universo, onde Deus governa o cosmos, onde Ele dirige as estrelas, onde Ele guia os astros, onde Ele cuida da história, as nações. Isso está lá em Isaías capítulo 40. Depois do culto, na sua casa, você faça a leitura. O reino de Deus é o reino de graça. É o segundo, que fala a respeito à igreja militante, a igreja presente, a igreja atual, a igreja que está na frente da batalha, a igreja que está batalhando. E Jesus estabeleceu, Jesus legisla, Jesus salva, Jesus defende, Jesus dirige, Jesus edifica a sua igreja na terra. Essa é a igreja atual. E a terceira fase que Strong divide o reino de Deus é o reino de glória,
que fala a respeito da igreja triunfante. A igreja que vai reinar com Cristo no novo céu e na nova terra, onde todos nós que temos o Rei em nós, o Rei Jesus em nós, vamos ter um corpo glorificado num novo lugar. Nós vamos ter um corpo transformado, onde não tem dor, onde não tem febre, onde não tem nada de mal, onde a glória de Deus impera, onde a glória, a presença de Deus é real. E o que nós precisamos fazer? Nós precisamos entrar no reino, mas nós precisamos permitir que o Rei entre em nós. Nós precisamos fazer parte do reino e precisamos fazer com que o reino esteja em nós, nas nossas vidas. A verdade é que nós vivemos num tempo onde muitas pessoas, e até vezes nós, estamos fugindo. Nós vivemos num tempo onde as trevas, onde o império das trevas, onde o império do egoísmo tem pairado e tem andado e tem sido real e verdadeiro. Onde cada um vive por si, onde cada um faz a sua própria vontade, onde cada um faz aquilo que quer. Nós temos que entrar no reino de Deus, queridos, onde todos vivem para Deus, onde todos fazem a vontade do Senhor, o nosso Deus. Nós temos que fazer tudo para o reino. A nossa vida tem que ser para o reino. A tua vida tem que ser para o reino. Nós temos que cuidar para não nos tornarmos egoístas, nós temos que cuidar para não deixar que esse egoísmo impere no nosso coração e tome as decisões e faça aquilo que quer, aquilo que deseja, aquilo que é a sua própria vontade, que o seu coração deseja. Apocalipse 15, versículo 11, capítulo 11, versículo 15 diz: o sétimo anjo tocou a sua trombeta, e houve altas vozes no céu que diziam: o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e Ele reinará para todo sempre. Aleluia! O Senhor é Senhor sobre todos os tempos, sobre todas as épocas. Basta saber se Ele é o Senhor na sua vida, se Ele é o Senhor da tua vontade, se Ele é o Senhor da tua história, se Ele é o Senhor daquilo que você deseja, dos teus planos e dos teus anseios. Se a sua vida é para o reino, você tem que fazer a vontade de Deus. A vontade de Deus precisa imperar na sua vida. Para nós estarmos no reino, é necessário nós morrermos para nós mesmos. Para nós fazermos parte do reino, é necessário que a nossa vontade própria morra e cumpramos a vontade de Deus. Aqueles que experimentaram a salvação, talvez muitos ainda não entenderam isso, que se eu estou no reino de Deus, precisa imperar a vontade de Deus na minha vida, não a minha vontade. Precisa ser o que Deus deseja, não o que eu desejo. Precisa ser o que Deus quer e não o que eu quero. E às vezes as pessoas que ainda não entenderam isso, querem continuar a fazer a sua própria vontade. Querem continuar. Não estou dizendo que você não possa ter sonhos, não estou dizendo que você não deva planejar a sua vida, não estou dizendo que os planos que você fez para esse ano de 2022, para você e para a sua família, para a sua empresa, para o seu negócio, para aquilo que você deseja esse ano, não possam acontecer. Eu estou dizendo que tudo isso tem que ser feito diante da vontade de Deus. Porque quando a gente faz só na nossa vontade, quando Deus fala assim, não é o momento, ou não, nós ficamos igual criança embirrada. Colocamos um beição para frente, né? Emburramos e começamos a achar que Deus se esqueceu de nós, que Deus não se importa conosco, sendo que isso não é verdade. Se você é discípulo de Jesus, a vontade de Deus tem que imperar na sua vida. Mateus, capítulo 6, versículo 10,
Quando Jesus está ensinando a oração para os seus discípulos, ele diz: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Essa deve ser a nossa oração: Senhor, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, faça o que o Senhor deseja, faça o que o Senhor quer. Eu estou aqui, a minha vontade é essa, mas o Senhor decide o que deve ser feito, o Senhor decide como tem que acontecer. Eu estou à disposição, isso não vai me fazer diferença em eu continuar amando o Senhor, em continuar respeitando, honrando ao Senhor, servindo ao Senhor. Jesus também diz que o reino de Deus era como um negociante, está lá em Mateus capítulo 13, o reino dos céus também é como um negociante que procura pérolas preciosas, encontrando uma pérola de grande valor, vendeu tudo o que tinha e a comprou. Pois bem, se esse comerciante encontrou algo precioso, que valia muito mais do que tudo que ele tinha, o que ele faz? Ele vai, vende tudo que ele tem e compra aquele algo que era muito precioso. Se Jesus, ele é muito precioso para você, queridos, se Jesus, ele é tudo na sua vida, todo o resto não importa mais. Todo o resto perde o seu valor, porque o valor principal é o Cristo vivo na sua vida, é o Senhor Jesus pulsando no seu coração, é você, sabe, exalando o bom perfume de Cristo. É isso que Ele quer. Mateus 13 diz assim, que o reino dos céus, já li isso aqui, né? Jesus, queridos, Ele é esse bem mais precioso que nós precisamos buscar, que nós precisamos ir atrás. Você consegue fazer um paralelo na sua vida desse comerciante, desse negociante, desse mercador, depende da tradução da sua Bíblia, dizendo que ele vendeu tudo que ele tinha e foi atrás de uma pérola mais preciosa? E você consegue fazer um paralelo com a sua vida? Será que eu sou como esse negociante que, sabe, o que mais importa na minha vida é Jesus, o que mais me importa na minha vida é o reino de Deus, é o rei, o que mais me importa é isso, ou ainda tem muitas coisas importando mais do que Jesus na minha vida? E é isso que nós precisamos fazer essa pergunta para nós. Nosso viver, queridos, tem que ser para Ele, tem que ser para Jesus, porque em Jesus nós encontramos paz, em Jesus nós encontramos alegria, em Jesus nós encontramos esperança, em Jesus nós encontramos conforto, em Jesus nós encontramos a salvação, em Jesus nós encontramos a libertação dos nossos pecados. É só em Jesus, queridos. E é por isso, queridos, que Jesus precisa ser o centro e você precisa fazer a vontade dEle. Se a sua vida é para o reino, se a sua vida verdadeiramente é para o reino, ou fazemos parte dele, ou estamos fora dele. Não tem meio termo. E aqui, queridos, é um momento muito difícil, porque é um momento de confronto, onde a palavra de Deus, ela nos confronta. Porque a mensagem do Evangelho, ela precisa ser pregada como ela é, verdadeiramente como ela é, não precisa ser enfeitada. Tem um monte de evangelho sendo pregado que não é o evangelho da cruz, não é o evangelho que Jesus Cristo mostrou, não é o evangelho da salvação que os apóstolos pregaram, é o evangelho que traz só coisas boas. Mas o Evangelho diz que você vai ter luta, vai ter batalha, vai ter aflição, mas Jesus venceu todas elas. Ele vai estar com você até o fim. Essa é a promessa. E se nós ingressamos no reino, queridos, nós precisamos entender isso, e não podemos enfeitar. Nós temos que ser realistas. É preciso nós sermos claros, e precisamos entender que tudo que pertence a nós, pertence ao reino, pertence ao Senhor. Tudo que pertence a Jesus, pertence a nós. Tudo que pertence a nós, pertence a Jesus. Essa tem que ser uma verdade cravada no nosso coração. Nós não podemos ser meio lá, meio cá. Ou é sim ou não.
Jesus falando à igreja de Laodiceia, lá em Apocalipse 3, ele dá uma palavra muito dura a essa igreja. E ele fala a mim e a você como igreja de Jesus. Você como igreja de Jesus. Ele diz, conheço as suas obras. Ele sabe o que nós estamos fazendo. Ele sabe o que nós falamos, pensamos e agimos. Ele sabe tudo o que nós planejamos, ontem, hoje e amanhã. Ele sabe. Conheço as tuas obras, sei que você não é frio nem quente. Melhor seria que você fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno, nem frio nem quente, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Queridos, ou nós fazemos parte do reino, ou estamos fora do reino. Não tem como nós, estarmos um pouco no reino e um pouco fora do reino. Não tem como nós estarmos desfrutando do reino e desfrutando do que está fora do reino. Ou é uma coisa, ou é outra. Tudo pertence a Jesus na sua vida, queridos. Tudo que pertence a Jesus pertence a você. Lembra disso? A palavra de Deus diz que nós somos herdeiros e co-herdeiros com Cristo. Mas tudo que pertence a nós, pertence a Jesus também. Inclusive a sua vontade, o seu querer. Inclusive os seus planos e os seus sonhos. Se a sua vida é para o reino, terceiro lugar, se a sua vida é para o reino, o amor precisa estar em você. Amor precisa ser real na sua vida. Quando nós olhamos lá em Gálatas 5, 22 e 23, depois você lê esse texto na sua casa, onde fala sobre o fruto do Espírito, que é o fruto do Espírito, mas é o fruto do Espírito que tem que ser a realidade de cada cristão, de cada um de nós, de cada um que faz parte do reino. E ali é listado o amor como uma das mais importantes da vida cristã. O amor, queridos, não é só uma virtude das mais importantes da vida cristã. O amor, ela é a vida cristã. Mas não é qualquer amor. Não é esse, eu amo churrasco, eu amo pizza, eu amo macarronada. Não. É um amor de Deus para conosco, um amor que se doa, um amor que se entrega, um amor que sofre, um amor que, leva as pauladas, mas ainda continua amando, porque faz parte do reino. E a palavra de Deus em João 13 diz assim, um novo mandamento lhes dou, amem-se uns aos outros, como eu os amei, vocês devem amar-se uns aos outros. Com isso, todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. Esse texto, queridos, tem que ser verdadeiro na nossa vida. Esse texto tem que ser real, porque é um mandamento que o Senhor está dando a cada um de nós, amar uns aos outros. É muito fácil eu amar a minha família, é muito fácil eu amar os meus amigos, mas eu preciso amar a todos. E a palavra de Deus, ela vai um pouco mais além, que ela diz que eu preciso fazer isso por quem me odeia, por quem me persegue, por quem que me detona a minha vida. Eu preciso amar essas pessoas também. Porque amar a minha esposa, os meus filhos, os meus pais, os meus irmãos, é fácil. Mesmo que todos nós sejamos falhos, cometamos coisas que desagradem um ao outro, é fácil ainda amar. Mas o reino de Deus diz que nós temos que amar uns aos outros, como Ele nos amou. O amor, queridos, é o oxigênio do reino. Sem Ele, não há vida no reino. Sem o amor, não existe vida no seu coração. Sem o amor verdadeiro, queridos, perde-se o reino. Sabe, queridos, isso precisa estar gravado no nosso coração, porque o amor, queridos, ele vai ultrapassar a eternidade.
Olha só a palavra de Deus de 1 João 4,8 que diz: mas se alguém não ama, nem é bondoso, gente, como tem gente má, como que tem gente, sabe, eu acho que você já percebeu pessoas assim, mas, sabe, da índole má, mau caráter, pessoas que querem o mal do outro, pessoas que querem você morto. Você já passou por isso? Você já sentiu isso? Não é nada bom, queridos. Não é nada gostoso você saber de uma pessoa que quer o mal de você. E não é isso que a palavra de Deus, a palavra de Deus diz ao contrário para nós. Mas se alguém não ama, nem é bondoso, isso demonstra que ele não conhece a Deus. Sabe por quê? Porque Deus é amor. Deus é amor, queridos. Por isso, o amor tem que estar gravado, tem que estar intrínseco em nós, precisa fazer parte da nossa vida. É fácil, queridos? Não é não, mas é isso que precisa acontecer. Como eu disse, o amor é o único elemento eterno, queridos. As línguas vão passar, as profecias vão passar, a sabedoria vai passar, os milagres vão passar, vai cessar, vai acabar com tudo. O único que vai atravessar a eternidade, o único que vai atravessar a morte é o amor. Está lá em 1 Coríntios 13, querido, você pode ler depois na sua casa. O amor é o único que vai ultrapassar, as outras demais coisas vão passar, e as pessoas estão dando valor a línguas, estão dando valor a profecias, a profetadas, e esquecendo que o principal é o amor. É o amor, queridos. É o único elemento. A manifestação do amor, queridos, na nossa vida, é a prova da salvação. O amor tem se manifestado na sua vida. Você tem conseguido manifestar o amor de Deus ao próximo. Quem é o meu próximo? É o seu próximo. Pode ser o vizinho, pode ser um amigo, pode ser uma pessoa do outro lado da cidade, não importa, é o seu próximo. Pode ser o seu próximo. Viu naquele gráfico que eu apresentei antes de falar do Isbel? A quantidade de pessoas que você pode alcançar na sua família, e os familiares e os amigos são aonde é o nosso campo de evangelização, onde nós devemos evangelizar e anunciar as boas novas. Manifesta, queridos, essa prova da salvação na sua vida, que é o amor. Manifesta, perdoa, libera perdão, abençoa, profetiza bênção sobre as pessoas, aquelas pessoas que falam mal, que detonaram a sua vida, que destruíram, talvez tenham destruído o seu trabalho. Abençoe essas vidas, porque isso é a manifestação do amor de Deus. Não vou ler o texto de Lucas capítulo 4, do 16 ao 30, mas aqui nós vamos entrar e eu vou falar alguns versículos. Se a sua vida é para o reino, nós precisamos aprender como que funciona o reino de Deus. É muito simples. Versículo 18 diz assim: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos. O reino de Deus não é implantado à força, queridos. O reino de Deus não é implantado pela guerra. O reino de Deus não é implantado por armas. O reino de Deus não é implantado por derramamento de sangue. O reino de Deus é implantado pelo Espírito Santo. É pelo Espírito Santo de Deus. Agora eu quero que você olhe essa frase de Lenin. Foi um comunista, um socialista, um cara que quis implantar o socialismo, foi um dos fundadores da União Soviética. E em lugar nenhum o comunismo funcionou, em lugar nenhum. Olha só, como que a ideologia, os grandes problemas na vida das nações só podem ser solucionados com força. É só com o caos que eles resolvem as coisas, é só com o caos, com destruição que eles conseguem resolver. Mas olha agora o que Deus diz.
não por força nem por poder, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Não é por força, queridos, não é por sangue, não é por guerra, é pelo poder do Espírito Santo de Deus, é pela ação de Deus nas nossas vidas, é pelo Espírito Santo de Deus agindo nos nossos corações e através de nós, que vai acontecer. É assim que funciona o reino de Deus. Daniel fala que 2 reinos deste mundo passarão. Daniel capítulo 2 fala que os reinos deste mundo vão passar. Lá em Apocalipse 11, 15, nós já lemos, vou ler de novo. O reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e Ele reinará para todo sempre. Mateus capítulo 6 diz que a igreja ora, quando Jesus estava ensinando, como que a igreja ora? Venha o teu reino. Essa deve ser a nossa oração, queridos, venha o teu reino. Toda vez, queridos, que o Espírito Santo regenera, transforma, liberta, cura um coração, o reino vem e o rei governa. Todas as vezes. Não política, queridos, mas o evangelho. A verdade do evangelho. Política nenhuma vai trazer salvação. Política nenhuma vai resolver a nossa história. O único que resolve é o Senhor Jesus. O único que transforma é Jesus Cristo. O único que liberta é Jesus Cristo. É somente Ele. E é por isso, queridos, se a sua vida é para o reino, a vitória absoluta é do reino de Deus. Olha só esse versículo, o último versículo do texto de Lucas, que nós falamos, né? Mas Jesus passou por entre eles e retirou-se. Quando o povo estava encharcado de ira, de raiva, de ódio, rejeitando o rei e o reino, rejeitando Jesus, querendo acabar com Jesus, querendo destruir Jesus, Jesus passa por entre eles e se retira. Nós não podemos deter Jesus, queridos. Nós não podemos parar Jesus. Você pode até, põe a frase por favor, você pode até rejeitar Jesus, você pode não aceitar, você pode não querer, você pode dizer eu não aceito Jesus, eu não concordo, você pode até dizer isso, mas você nunca vai detê-lo, nunca você vai pará-lo. Sabe por quê? Porque o rei avança e o reino é vitorioso. Ele não tem limites, queridos, na nossa terra. Não é ser humano algum, não é ser vivente algum que vai parar o nosso rei Jesus Cristo. Você pode até não querer, é um direito seu, de não ter Jesus, de não aceitar Jesus, de não concordar com Jesus. Mas você saiba que você não vai detê-lo. Você vai ficar para trás. Queridos, várias foram as tentativas das pessoas de afastar Jesus do projeto de implantar o reino. Herodes quis matar Jesus. Várias vezes Herodes quis acabar com ele. O diabo quis desviar Jesus lá no deserto, tentando colocar algumas coisinhas da fome, de poder, de adoração. Tentou desviar Jesus. As multidões quiseram colocar Jesus como um rei político. Jesus não aceitou. Os religiosos começaram a acusar Jesus de blasfemo, de impostor. Os sacerdotes, que eram, sabe, aqueles que deveriam estar apoiando a vinda do rei Jesus, por inveja, se uniram aos políticos para prender e matar Jesus. Tentaram deter Jesus, tentaram deter o reino de Deus, mas quando Jesus vai à cruz, Jesus ainda continua sendo o dono da situação. Jesus abre as portas do reino para o ladrão que estava do lado dele, que se arrependeu. Os homens quiseram deter Jesus, pregando ele na cruz, mas a cruz abriu as portas do reino para você e para mim. Foi a cruz, queridos. Foi a cruz de Jesus que nos libertou. Foi a cruz de Jesus que nos deu a oportunidade de fazer parte do reino. E concluindo, queridos, versículo 21 de Lucas 4 diz: e ele começou a dizer-lhes: hoje se cumpriu a escritura que vocês acabaram de ouvir.
Hoje se cumpre essa escritura. Em Jesus o reino começou, queridos. Em Jesus, Ele é o Senhor do reino. Jesus é o reino presente. E quando Jesus governa a sua vida, começa o reino de Deus na sua vida. Olha esse texto aqui, queridos. Ore isso. Passa, por favor. Venha o teu reino. Que você ore isso, queridos, todos os dias da sua vida. Venha o teu reino na minha vida, Senhor. Venha o teu reino na minha mente. Venha o teu reino no meu coração. Venha o teu reino nos meus olhos. Venha o teu reino nos meus ouvidos. E que você viva como filho do rei. Que você viva como cidadão do reino. Que você trabalhe para que esse reino venha na sua plenitude sobre toda a terra, sobre a nossa cidade de Carapó. É por isso que você deve se envolver no PG, querido. É por isso que você precisa fazer a escola de influenciadores, para que nós possamos levar Carapó a um encontro com Deus, para que nós possamos levar as escrituras, a fé em Cristo Jesus, para todos os cantos dessa cidade, para que as pessoas encontrem verdadeiramente o Rei, e façam parte do reino. Em nome de Jesus, em nome de Jesus Cristo. Fecha os teus olhos, queridos, nesse momento. Que você possa fazer essa oração nesse momento. Que você possa declarar: Senhor, venha o teu reino na minha vida. Que você possa dizer: Senhor, venha o teu reino. Todos com os olhos fechados neste momento. Eu quero perguntar para você: o Rei Jesus faz parte da tua vida? O Rei Jesus é Senhor na tua vida? Não estou dizendo que você acredita nele. Não estou dizendo que você sabe dele, conhece a história dele. Mas ele verdadeiramente é o seu Senhor, é o teu Salvador, é o teu libertador. Se ele ainda não é, eu quero te pedir que você, com os olhos fechados, todos com os olhos fechados, coloque a mão no seu coração e ore comigo. Ore assim comigo: Senhor, venha o teu reino sobre a minha vida. Eu te recebo como meu Senhor, como meu Salvador. Eu desejo a minha vida no teu reino. E o Rei governe o meu coração e a minha vida. Em nome de Jesus Cristo.